Olá pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto eu estou retirando a minha máscara, vamos aproveitar e organizar o material para a nossa aula de hoje. Semana passada, tivemos uma aula cheia de informações, pois nela aprendemos o funcionamento dos sistemas digestório e respiratório. Aprendemos que o pum é uma reação necessária e importante para o nosso organismo, mas que devemos ficar atentos, porque soltar pum ou gases em locais públicos pode ser constrangedor e incômodo. Vimos também como resolver problemas de combinação, usando o princípio multiplicativo. Hoje, continuaremos falando sobre os sistemas do corpo humano, sistemas que são imprescindíveis para a manutenção da vida dos seres humanos. E também vamos iniciar nossos estudos no campo da geometria, iniciando pelos sólidos geométricos. Para isso, faremos articulação com os componentes curriculares de ciências, literatura e linguagem e matemática. Então, vamos começar nossa aula porque conhecimento nunca é demais. Vamos lá, pessoal? Em nossas últimas aulas, temos feito uma viagem incrível ao corpo humano. Estamos desvendando e descobrindo informações a respeito da construção da nossa estrutura orgânica. O conhecimento sobre nossa formação é de fundamental importância para que possamos ter uma vida saudável e com energia. Lá no início, vimos que nosso organismo começa a ser constituído através das células. As células é como se fosse o tijolo utilizado na construção de uma casa, a parte básica da construção. Além disso, a célula possui todo o material necessário para realizar as funções de um ser vivo, como nutrição, produção de energia e reprodução. Depois vimos a respeito dos tecidos que são formados pelo agrupamento de diferentes células, cada qual com sua função, e que existe 4 tipos de tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e nervoso. Os tecidos servem para estruturar o nosso corpo, sendo assim de suma importância para a formação e sobrevivência dos seres vivos. Após, pessoal, vimos que os órgãos são estruturas formadas por um grupo de tecidos no corpo humano. Eles trabalham de modo a garantir o funcionamento adequado do nosso corpo. Existem órgãos relacionados, por exemplo, com o processamento do nosso alimento, com a circulação dos nutrientes do nosso corpo, com a captação de oxigênio, entre várias outras funções. Os principais órgãos do corpo humano são esôfago, estômago, fígado, intestino delgado, intestino grosso, traqueia, pulmões, coração, vasos sanguíneos, rins, bexiga, ovário, útero, testículo, próstata, pele, cérebro, medula espinhal. Vimos, pessoal, que esses órgãos eles estão organizados em sistemas e que o corpo humano é formado por vários sistemas. Desses sistemas, já vimos a respeito do sistema digestório, que é composto por órgãos que atuam juntos para permitir a absorção da maior quantidade de nutrientes possível dos alimentos ingeridos. Vimos a respeito também do sistema respiratório, que tem como função principal garantir as trocas gasosas com o meio ambiente, ou seja, a troca de dióxido de carbono que está lá no nosso organismo por oxigênio encontrado no meio ambiente. Hoje, pessoal, vamos continuar essa odisseia pelo corpo humano, começando a desvendar os mistérios do sistema circulatório.
O sistema circulatório humano é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar para todo o nosso corpo os nutrientes retirados pelo sistema digestivo e o oxigênio retirados pelo sistema respiratório. O sistema circulatório é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O coração, pessoal, é o órgão rico em músculos que se movimentam involuntariamente, ou seja, sem depender da nossa vontade. Ele fica entre o pulmão direito e o esquerdo, um pouco abaixo das costelas. A gente já tinha visto isso em aulas anteriores, quando eu mostrei o nosso amigo aqui, o bonequinho. Olha só, aqui nós podemos ver aonde está localizado o coração. Vocês se lembram? Já tínhamos visto isso em aulas anteriores. Também, pessoal, no sistema circulatório, nós temos os vasos sanguíneos, que são estruturas em forma de tubo flexíveis. As artérias, veias, vasos capilares. Vamos assistir agora um vídeo que nos fala um pouco sobre a importância do sistema circulatório. O corpo foi feito para se movimentar, nada de ficar parado. É preciso circular. Para mover-se em uma explosão de força, o corpo precisa de energia. Energia da vida. Ela é fornecida pelo oxigênio que puxamos para dentro dos pulmões. Ele é levado para todo o nosso corpo pelo sangue. Quer saber como? Então, vamos viajar pela circulação sanguínea. Prepare-se para aprender sobre um dos sistemas mais importantes do corpo humano, o sistema circulatório. O sistema circulatório cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. As artérias levam o sangue que sai do coração. Os capilares são vasos muito finos que unem as artérias às veias e fazem a troca de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. As veias trazem o sangue dos tecidos, rico em gás carbônico, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares, recebe oxigenação e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Do coração, ele é bombeado pela artéria aorta para as diversas partes do corpo. Leva oxigênio às células, retira delas o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. A movimentação do sangue é sempre regular e segue a mesma direção devido às contrações rítmicas do coração. Os vasos sanguíneos funcionam como uma autoestrada, interligando todo o corpo. O plasma é a parte líquida do sangue, composto por proteínas, sais minerais e outras substâncias dissolvidas em água. Ele permite a circulação das células sanguíneas. Veja, aquela célula é uma hemácia. Ela é responsável pela distribuição de oxigênio pelo corpo e pela retirada de gás carbônico das células. Uma curiosidade: o sangue é vermelho porque a hemácia possui uma proteína chamada hemoglobina, que contém moléculas de ferro em sua estrutura e, quando oxidadas pelo oxigênio, tem cor avermelhada. Então, vamos resumir essa história. Funciona assim: quando respiramos, o sangue é oxigenado nos vasos pulmonares e é levado às câmaras esquerdas do coração, de onde é bombeado através da artéria aorta aos tecidos do corpo. Este sangue leva oxigênio às células, retira o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. Quando o corpo absorve o oxigênio, ele gera energia para seu funcionamento. Energia que gera força e nos faz movimentar e viver. Pessoal, no vídeo vimos que os sistemas digestório, respiratório e circulatório estão interligados, pois um depende do outro para dar o suporte necessário à vida. É um sistema de funcionamento complexo. Na próxima aula, iremos ver detalhadamente o funcionamento do sistema circulatório. Vocês perceberam que nossos órgãos têm formatos variados? Enquanto uns têm um aspecto oval, outros têm aspectos cilíndricos
e alguns até mesmo aspectos esféricos. E vocês sabiam que estes formatos são estudados na matemática? Isso mesmo, são os chamados sólidos geométricos, que a partir de hoje será estudados por nós. Então, pessoal, vamos começar definindo o que são sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço. Mas que história é essa de tridimensional, professor? Sabe o que está parecendo? Filme de ficção científica. Mas não é não. Antes de falarmos sobre sólidos geométricos, precisamos definir as dimensões existentes no espaço. Quando falamos em dimensões, referimos-nos à possibilidade de medir objetos dentro de um espaço. Espaço, pessoal, vou dar um exemplo. Esse local que eu estou aqui agora é um espaço, é o estúdio onde estou gravando. Você aí na sua casa também se encontra no espaço. Você pode estar na sala, você pode estar na cozinha, isso é um espaço. Mas temos também outros tipos de espaço. Por exemplo, vocês conseguem observar esse quadro aqui ao fundo? Esse quadro, ele também tem um espaço. Em cima da mesa, o balcão da mesa, também é um espaço. Então, pessoal, os espaços são os limites determinados aonde se encontram vários objetos. E esses objetos estão numa condição tridimensional, tá certo? Que nós chamamos de sólidos geométricos. Cada uma das direções em que é possível realizar medidas em um espaço é chamado de dimensão. Se não existe possibilidade de tomar outra medida além de comprimento de um objeto, por exemplo, dizemos que esse objeto possui apenas uma dimensão. Mas para compreender a ideia de dimensão, o melhor caminho é observar objetos que pertencem a diferentes dimensões e analisá-los com relação às suas medidas. Observe aqui, unidimensional. A reta é um objeto unidimensional, isto é, ela possui apenas uma dimensão, pessoal. Observando bem a reta, é possível notar que qualquer medida feita sobre ela representará apenas um comprimento. Pode-se afirmar então, pessoal, que as retas não possuem nem largura e nem profundidade. A distância entre dois pontos quaisquer de uma reta pode variar entre o zero e infinito. Contudo, a largura de uma reta sempre será zero, porque ela possui apenas uma única dimensão. Observem aqui no quadro. Nele, nós temos uma reta. Essa reta, pessoal, ela possui apenas comprimento, que é dessa distância até aqui, desse ponto até esse ponto. É apenas o comprimento. Ela não tem nem a largura e também não tem uma profundidade. Entretanto, pessoal, se eu pego uma régua, ela já não é mais um objeto unidimensional, porque a régua eu consigo pegá-la, eu consigo ver que ela tem, além do comprimento, ela também tem a largura e ela também tem profundidade, tá vendo? Umas um pouco maiorzinhas, outras um pouco mais fininhas, mas elas têm profundidade. Então, assim nós conseguimos perceber que unidimensional seria uma reta desenhada em algum espaço. Ficou claro? Bidimensional. O quadrado, pessoal, é um exemplo de figura bidimensional. Isso significa que é possível encontrar tanto largura quanto comprimento de um quadrado.
ou qualquer outra figura geométrica bidimensional. Contudo, a profundidade do quadrado não existe, pois ele não é uma figura que possui 3 dimensões. Dessa maneira, pessoal, se uma pessoa desse um mergulho em uma piscina quadrada bidimensional, ela pararia na superfície da piscina, pois essa não tem profundidade. Então, olha só, além do quadrado, qualquer outra figura geométrica bidimensional, nós conseguimos apenas o seu comprimento e a sua largura. Então, pessoal, além do quadrado, nós temos outras figuras bidimensionais. Aqui no quadro, nós desenhamos 3. Nós temos aqui o quadrado com o seu comprimento e a sua largura, nós temos o triângulo e nós temos o retângulo. Ambas as figuras, todas são consideradas bidimensionais. Agora, vamos ver as figuras tridimensionais. A pirâmide, pessoal, é uma figura tridimensional. Qualquer observador atento notaria que as pirâmides têm como base um quadrado, que é uma figura bidimensional. Contudo, acima desse quadrado, existe um grande volume de pedras sobrepostas que culminam em um vértice, que é a pontinha da pirâmide ali. As medidas possíveis para as figuras geométricas tridimensionais são comprimento, largura e profundidade. Pessoal, vamos fazer na prática a diferença entre as 3 dimensões? Olha só, eu vou desenhar aqui uma figura unidimensional. Então eu vou com a régua e o meu pincel e desenhei uma reta. Lembra que nós falamos? A reta é uma figura unidimensional, porque ela só tem um comprimento. A partir dessa reta, eu vou transformá-la numa figura bidimensional. Agora, pessoal, eu tenho um retângulo, que é uma figura bidimensional, porque ele tem comprimento e tem largura. Agora vocês querem ver eu transformar ele numa figura tridimensional? Agora, pessoal, eu tenho uma figura tridimensional e você vai perguntar, professor, é uma folha cortada. Mas a folha cortada, pessoal, ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem profundidade. Olha só, não existem folhas sulfites um pouco mais grossa, um pouco mais fina? Essa é a profundidade da folha sulfite. Então, esse meu desenho aqui agora, ele é tridimensional porque ele possui as 3 medidas. Legal isso, não é? Agora que sabemos diferenciar as dimensões das figuras geométricas, vamos conhecer alguns sólidos geométricos. Para isso, vamos assistir uma animação. Então, vamos lá, pessoal? Hoje vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem 6 caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas 2 bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são 2 quadrados iguais.
Este prisma tem 2 triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono e os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirâmide. Cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem! Pessoal, vimos na animação alguns sólidos geométricos, que são esfera, cubo, cilindro, prisma, pirâmide e cone. Nós temos vários outros, mas esses aqui são os que a gente mais costuma estudá-los. Logo, pessoal, podemos definir os sólidos geométricos como sendo figuras geométricas que possuem 3 dimensões e, por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. É importante sabermos que os sólidos geométricos estão divididos em poliedros e não poliedros, os famosos, pessoal, corpos redondos. Vamos primeiro definir o que é, então, poliedros. Poliedros, pessoal, são sólidos geométricos limitados por faces. A linha formada pelo encontro de 2 faces de um poliedro é chamada de aresta e qualquer ponto de encontro entre as arestas é chamado de vértice. Mas espere aí, vamos fazer 2 observações. Então, pessoal, observem aqui. Nós temos o cubo. Esse cubo é formado por 6 faces. As faces, pessoal, são essa parte aqui do nosso cubo. Tá vendo? O encontro entre essa face e esta face é o que nós chamamos de arestas, que é esses cantinhos aqui. Então, eu tenho essa face, esta face e tenho uma aresta. Eu tenho esta face e esta face, eu tenho uma outra aresta. E aí, pessoal, o encontro dessas arestas nós chamamos vértice. É o famoso canto da mesa, sabe? Quando fala, ó, menino, cuidado, você bate a cabeça aí no canto da mesa. Na verdade, é o vértice da mesa, porque ali é o encontro de 2 arestas. Observem aqui no quadro. Nós temos também, novamente, um cubo. Olha só, está bem definido. De amarelo, nós temos as faces. De vermelho, nós temos as arestas. E os pontinhos pretos são os vértices. Então, o encontro das faces forma a aresta e o encontro das arestas forma o vértice. Tá certo, pessoal? Pessoal, então, para a gente resumir os poliedros, eles são corpos que são formados por faces, tá certo? E aí nós temos agora os não poliedros, que são os chamados corpos redondos, tá certo? Vamos ver o que são os corpos redondos? Corpos redondos são aqueles sólidos que possuem curvas em vez de alguma face e que, se colocados sobre uma superfície plana, levemente inclinada, eles vão rolar. São exemplos de corpos redondos, cones, cilindros e esferas. Observem aqui, pessoal. Aqui nós temos alguns corpos que nós chamamos de redondos. Nós temos
um cilindro, tá certo? Olha só, o cilindro, se eu colocar ele em alguma parte um pouco inclinada, ele vai rolar. Nós também temos o cone, que também é considerado como um corpo redondo, tá certo? Porque se a gente colocar na superfície, ele também vai rolar. E nós temos também a esfera, que se colocarmos ela em algum local inclinado, ela também vai rolar. Então, esses três são alguns exemplos de corpos redondos. Pessoal, agora que já temos bastante informações sobre os sólidos geométricos, vamos aprender a desenhar algum deles? Então venham comigo, porque para essa atividade eu vou usar o quadro. Então, pessoal, o primeiro sólido que iremos aprender a desenhar será o cubo. Então, olha só, eu vou utilizar a minha régua. Você poderá pegar alguma medida. Lembra que em outras aulas a gente já tinha ensinado como que observa ou como que faz a medida na régua? É a partir do zero. Então, você pode fazer do 0 até o 5, tá? Eu vou usar a régua inteira para o desenho ficar claro para você. Primeira coisa que iremos fazer, um quadrado. Então, vamos desenhar um quadrado. Agora que desenhamos esse quadrado, pessoal, nós iremos marcar o centro desse quadrado, mais ou menos aqui. Você vai marcar ali com um pontinho ali o centro do quadrado, tá certo? Aqui, o centro. Tá, a partir desse centro, você vai fazer duas retas pontilhadas, uma para cima e a outra para o lado direito. Pontilhadinho, tá, pessoal? Agora, vamos fazer uma reta e fechar esse outro quadrado que a gente começou a fazer. Pronto. Vocês notaram que nós temos dois quadrados, não temos? Agora é só fechar. Você vem aqui nesse vértice e nesse aqui. Você vem nesse vértice e nesse. Agora vamos fechar este vértice. E por último, pessoal, nós iremos fechar esse vértice aqui, só que com pontinhos. E aqui, pessoal, ficou pronto o nosso cubo. Legal, né? Agora você já sabe desenhar um cubo, hein, pessoal? Ufa, pessoal! Quanta coisa aprendemos nessa aula de hoje, não é mesmo? Começamos com uma revisão do que estamos estudando sobre o corpo humano, desde células até os sistemas mais importantes de formação do nosso organismo. Vimos a importância e quais os órgãos formam o sistema circulatório. Também aprendemos sobre sólidos geométricos e sua classificação. E também aprendemos a fazer leitura de imagem. Isso mesmo. Quando vemos uma imagem e conseguimos dar conceito a ela, estamos fazendo uma leitura de imagem. Muito legal tudo isso, não é mesmo? Então, pessoal, não se esqueçam. Anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial ou através das mídias. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor. E tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.